Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha comentado anteriormente acerca da aula, que falamos sobre dilatação térmica dos sólidos, eu separei uma aula para a dilatação térmica dos líquidos, porque os líquidos têm algumas peculiaridades, né? E para começar essa aula falando sobre essas peculiaridades dos líquidos, eu vou começar falando sobre o comportamento um pouco esquisito da água. A água é uma das substâncias da natureza que tem um comportamento todo especial. Quando ela é aquecida numa faixa específica de temperatura, ao invés de ela se dilatar, ela se contrai. E acontece caso contrário, numa faixa específica de temperatura, ao invés de ela se contrair, ela se dilata. Então, por exemplo, quando a gente fala da água, a gente tem que olhar a faixa de temperatura específica entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, quando você eleva a temperatura da água, ao invés dela se dilatar, que seria um comportamento esperado, já que as moléculas estão ficando cada vez mais agitadas, a água ela se contrai. E quando você sai de 4 graus Celsius e se aproxima de 0 graus Celsius, ela se dilata. Essa é uma das explicações que justifica as empresas que vendem bebidas e refrigerantes não colocarem o conteúdo líquido até a boca da garrafa. Eles sempre deixam espaço, um dedinho, dois dedinhos, por causa desse comportamento esquisito da água, esse comportamento anômalo, é como a gente chama. Nessa faixa específica de temperatura, a água, ao invés de ela se contrair, ela se dilata. Isso também explica porque em algumas regiões, na superfície do lago, a água ela se congela, mas abaixo dela, mesmo a temperatura estando em 0 graus Celsius, um pouco menos de 0 graus Celsius, ou entre 0 e 4, a água continua no estado líquido por causa desse comportamento anômalo da água. Nessa superfície aqui, quando há as correntes de convecção, que é algo que a gente vai falar na próxima aula, as trocas de calor, essa região aqui ela fica com uma densidade um pouco menor do que essa região aqui inferior. Isso faz com que a maneira de dilatação aqui seja toda especial. E aí a água nessa região aqui, ela muda de estado físico, ela entra no estado de solidificação, e essa parte aqui ela fica num estado de semifusão. E aí você tem esse comportamento esquisito da água. É isso que justifica a fauna que existe em algumas regiões em que, por exemplo, nos polos, em que o oceano na parte superior ele congela, mas abaixo existe vida. Então, para que a gente possa estudar esse comportamento anômalo, a gente tem que estudar a densidade do corpo quando ele sofre essas variações de volume, já que a gente está falando de dilatações. Então, imagina a seguinte situação: você tem uma esfera, uma bola volumétrica, que tem volume a uma certa temperatura inicial, e aí a temperatura desse objeto é elevada, passando para um volume final e uma temperatura final. Ao fazer essa mudança de características físicas, no caso aqui é volume e temperatura, eu tenho que estudar duas coisas. Primeiro, a densidade que eu tinha no início, no qual a densidade é a distribuição de massa ao longo desse volume, no caso esse volume inicial aqui. E aí eu posso escrever o volume em função da densidade dessa forma. Eu troco aqui. No lugar da densidade eu boto o volume, no lugar do volume eu coloco a densidade e fica escrito dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque na densidade final, o que eu relaciono simplesmente é a massa que o objeto tem, que a massa nessa situação aqui é uma coisa invariante, ela não vai mudar. O corpo pode aumentar ou diminuir de tamanho, mas a quantidade de massa não muda. Mas o que vai alterar aqui é o volume. E aí existe uma formulazinha pronta, que foi comentado na aula anterior, sobre o volume final de um corpo, que a gente pode escrever dessa forma. No qual o volume inicial ele vai ser substituído com essa expressão aqui. Se eu substituir essa expressão nessa parte aqui, relacionada ao volume final, em conjunto com essa parte aqui, relacionada ao volume inicial, eu encontro essa expressão, no qual me diz como é que a densidade do corpo varia com a temperatura. Esse termo aqui, gama, significa coeficiente de dilatação volumétrica e muda de acordo com cada material. Tudo bem? Então vamos para um exemplo quantitativo. É dito assim: a densidade absoluta de um material a 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, o corpo apresenta esta densidade, 0,819 gramas por centímetros cúbicos. E o seu coeficiente de dilatação volumétrica vale 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele pergunta: a que temperatura devemos elevar esse corpo para que sua densidade absoluta se torne igual a 0,780 gramas por centímetros cúbicos? É importante a gente observar aqui
que de fato a densidade diminuiu devido ao aumento do volume do corpo, né? Porque sabemos que quando um corpo ele aumenta de volume, é como se eu tivesse mais espaço para distribuir a massa. E isso faz com que a densidade ela diminua um pouco. De fato, é isso que a gente observa aqui. Então, se eu for utilizar aquela formulazinha pronta, que já descobrimos ela, né? A partir daquelas deduções, eu vou simplesmente, ó, no lugar desse termo aqui, o D, que significa densidade final, é esse termo aqui, ó. É a densidade que eu quero que ele atinja. E o D0 é a densidade inicial. É a densidade que ele tem a uma certa temperatura inicial. O gama foi dado no problema, eu vou substituir. Ao fazer as devidas substituições, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um artifício matemático que me ajuda muito a solução de problemas. Essa parte aqui que está no denominador, eu vou trocá-la. Eu vou colocar ela no lugar desse 0,780. E esse 0,780 eu vou colocar no lugar dessa expressão aqui. Ó. Aí vai ficar assim. O que eu faço agora? Eu vou dividir 0,819 por 0,780. Quando eu fizer esta divisão, eu vou encontrar exatamente 1,05. O que eu faço agora? Esse número 1 aqui que está somando, ele vai passar por outro lado subtraindo. Quando eu fizer 1,05 menos 1, isso vai dar 0,05. Aí eu vou dividir os dois lados da equação por 5, e aí eu vou encontrar 1 e 0,01, e aí eu vou passar esse termo para o outro lado da equação, dividindo, já que aqui ele está multiplicando. E esse termo aqui eu vou escrever como notação científica. Olha. Escrever esse número como notação científica, lembre-se, anda duas casas para a direita, multiplica por 10 e expoente negativo. O que eu faço agora? Essa potência aqui ela sobe, eu troco o sinal disso aqui, passa a ser mais 4, então fica mais 4 menos 2 dá 2. E 10 elevado à segunda é 100. E calma, essa não é a resposta. A variação da temperatura deve ser de 100 graus Celsius. Mas no início você já tinha 20. E lembre-se que a variação é final menos início. Então se eu fizermos final menos início, a resposta sendo 100 graus Celsius, significa que o final tem que ser 120 graus Celsius. Ou seja, quando eu pegar esse material e elevar sua temperatura até 120 graus Celsius, eu vou ter a densidade que eu espero que ele tenha. Tudo bem? Agora, sobre os líquidos propriamente dito, não falando especificamente da água, mas falando dos líquidos, o que eu tenho que idealizar, né? Nós sabemos como identificar e como calcular a variação de volume de um material ou de uma substância. E aí o que é que se tem, né? Digamos que você tem um certo líquido dentro de um recipiente, no qual esse recipiente ele tem um orifício para vazão. Ou seja, quando esse cara dilatar, esse orifício ele vai fazer com que esse líquido que se dilatou, vamos colocar assim, né, ele escape, ele seja capturado por outro recipiente. Então eu aqueço ele e faço com que esse líquido seja extravasado ou derramado, se você quiser falar dessa forma. E daí, o que eu posso ter, né? A correspondência aqui é simples. Observe. Quando eu aquecer todo esse conjunto, o líquido e o recipiente também dilatam. Então a dilatação real que acontece aqui, simplesmente a dilatação real, ela é a dilatação aparente, que essa que derramou aqui, é uma dilatação que parece que foi dilatado pelo líquido, mas o líquido dilatou muito mais, porque eu tenho que compensar também a dilatação que o recipiente fez. Então a dilatação real é a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Então, se eu for substituir de acordo com essa fórmula aqui, a variação real, variação aparente e variação do recipiente, se eu vou substituir com essa fórmula, o volume inicial e a variação de temperatura tem que ser o mesmo para todos, já que eu estou falando do mesmo sistema. Agora, o que muda aqui são os coeficientes de dilatação. O recipiente tem o seu coeficiente específico, o volume ou o líquido tem o seu coeficiente específico e o real simplesmente vai ser a soma dos dois. Então, sempre que eu precisar resolver um problema referente a líquidos, eu tenho que lembrar que o coeficiente de dilatação real simplesmente é a soma do aparente mais do recipiente. Então, analisando agora um problema quantitativo, é perguntado a nós assim: um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear médio 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 tem volume de 100 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius, estando completamente cheio com um líquido. Atente-se para o fato de que foi dado a nós o coeficiente de dilatação linear.
A relação entre o linear e o volumétrico é que o volumétrico é 3 vezes maior que o linear. Ou seja, quando formos usar lá na fórmula do volume, isso daqui não vai ser 9, para nós vai ser 27, que eu vou precisar multiplicar por 3. Disse para nós o volume inicial e disse para nós a temperatura inicial. Ao ser aquecido até 100 graus Celsius, ou seja, daqui eu já tenho a variação de temperatura, porque de 0 até 100 graus Celsius eu tenho uma variação de 100 graus Celsius. Extravasam 5 centímetros cúbicos de líquido. Determine, letra A, o coeficiente de dilatação aparente do líquido e o coeficiente de dilatação real do líquido. O que é extravasado é a variação de dilatação aparente. Atente-se para esses fatos. Então, utilizando a fórmula da variação de volume, só que agora eu vou calcular o aparente, eu tenho, olha, a variação aparente, 5 centímetros cúbicos. Volume inicial, 100 centímetros cúbicos. Variação de temperatura, como mencionado, de 0 para 100 são 100 graus Celsius. Eu vou pegar esses dois números, multiplicá-los, isso aqui vai ficar 10.000. Se eu passar isso aqui para a notação científica, vai ficar 10 elevado à quarta. Aí eu passo para o outro lado. Passar para o outro lado é só trocar o sinal do expoente. Isso vai ficar 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Isso é o valor do coeficiente aparente. Na letra B agora ele pergunta o real. O real é super simples. O real nada mais é do que o aparente mais o do recipiente. O do recipiente foi dado no problema, que no nosso caso, lembre-se, é 27. Então vai ficar, ó, aparente 5 vezes 10 a menos 4, 27 vezes 10 a menos 4 é o do recipiente. Somando os dois, 5 mais 27, nós vamos ter 32. Então esse é o valor do coeficiente de dilatação real do líquido. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos sobre a dilatação dos líquidos e o comportamento anômalo da água, assim como o cálculo das variações do volume, dos coeficientes de dilatação e da densidade relativa de um objeto ao ter o seu volume aumentado ou diminuído. Até a próxima, pessoal.